Olá, eu sou o Sargento Rafael Reis. Para quem não me conhece, eu sou adjunto da seção de operações do DTCE Guará e também sou controlador do APP e da Torre Guará. O objetivo desse vídeo é falar sobre um novo procedimento que vai entrar em vigor. É uma saída instrumento e ele é destinado aos controladores do APP Guará, da Torre Guará, tanto do DTCE quanto da Escola de Especialista, e também aos pilotos que voam aqui no aeródromo de Guaratinguetá, os pilotos do Aeroclube, pilotos da Escola de Especialistas, de Taubaté e todo mundo que vem aqui fazer procedimentos, treinamento, pousos e decolagens aqui em Guará, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa novidade que vai ser utilizada em várias localidades no Brasil pela praticidade, que é a saída Omni, né? E para falar desse procedimento específico, vamos primeiro falar um pouquinho o que é uma saída Omni, né? O próprio nome da saída já explica um pouquinho qual é a função dela. Omni é uma abreviação de omnidirecional, que quer dizer todas as direções. Basicamente é uma saída que o piloto, ao cruzar uma determinada altitude, ele pode voar em qualquer direção, voando diretamente para o primeiro ponto da rota, para a aerovia, para o fixo, para o waypoint, né? Então, cruzou a altitude definida na carta, pode voar em qualquer direção, seja navegação convencional ou RNAV. Então, nesse primeiro trecho, é utilizado apenas o rumo magnético, razão de subida, né, às vezes tempo para determinar uma posição, basicamente navegação estimada. Porém, cruzou uma determinada altitude, assume-se a navegação convencional ou a navegação RNAV para voar em direção ao primeiro ponto da rota. Outra característica desse procedimento é que ele não necessita de auxílio à navegação no solo. E isso é importantíssimo porque abre uma possibilidade para a elaboração de procedimentos IFR de decolagem para várias localidades onde não existe procedimento, não existe um auxílio à navegação, como um NDB ou um VOR, enfim. Então ele é um procedimento que vai ser amplamente utilizado, principalmente naquelas localidades que são mais remotas, né, para que seja possível operação de instrumento nos aeródromos. Então, como eu disse, basicamente decola-se, mantém um rumo magnético até cruzar uma altitude e após cruzar essa altitude voa em direção ao primeiro ponto da rota. Para quem vai realizar esse procedimento Omni, é importantíssimo ler a AIC 10 de 2019, AIC 10/19. Vou colocar ela aqui. Essa AIC ela explica qual é a função do procedimento, tem lá as nomenclaturas, abreviações, né? E, importantíssimo, ela traz exemplos de fraseologia, tanto para os controladores quanto para os pilotos, e também ela tem um ponto aqui que é fundamental, que é as responsabilidades, né? Quais são as responsabilidades dos controladores e as responsabilidades dos pilotos em comando. E eu já vou ressaltar que a mais importante que eu observei aqui é a 7.3, que é informar a trajetória de voo proposta até o ponto no qual o voo em rota será iniciado ao órgão ATS antes de iniciar os motores. Basicamente você tem que dizer ao controlador, o piloto informa ao controlador como que ele vai abandonar após cruzar determinada altitude específica na carta e vai voar em direção ao primeiro ponto da rota. Para que isso seja coordenado, o controlador da torre coordene com o controlador do APP ou o controlador do centro, enfim, isso é importantíssimo. Ok? Então vai realizar esse procedimento, é importante tanto os controladores quanto os pilotos darem uma lida nessa AIC, que é a 10 de 2019. Vamos voltar lá para o procedimento, né? Com relação a essa carta em específica, a saída Omni aqui de Guaratinguetá, ela atende as duas pistas, a pista 02 e a pista 20 de Guará. Começando ali pelo cabeçalho da carta, nós temos a altitude de 7.000 pés, frequência da Torre Guará 198 decimal no 5, do APP Guará 120 decimal no 5, e frequências do APP São Paulo. Eu já destaco a primeira, que é a 121 decimal 35, que é a frequência do tubulão. Então, para quem sai ao sul, já pode deixar essa frequência pré-selecionada aí, que provavelmente é a frequência que vai chamar logo após abandonar o controle Guará.
Para quem sair pelo norte, vai depender, talvez ali saia direto com Brasília, ou passe ali com o setor de São José, que é a frequência no 24 decimal 1 no 5, caso negativo 134 decimal 1 no 5. Mas enfim, próximo ponto ali é o RMK. Primeiro item fala ali que o procedimento só será realizado por aeronaves categoria Alfa, Bravo e Charlie, que é basicamente as aeronaves que conseguem pousar aqui em Guará devido ao comprimento da pista, né? Não é uma pista muito grande, então acredito que não vai restringir. Esse não é o motivo de restrição das aeronaves, e sim o próximo. O próximo ponto aí é o número 2, com relação ao gradiente mínimo de subida, até cruzar o nível de voo 080 para quem decola da pista 02, ou até cruzar 6.000 pés para quem decola da pista 20. É importantíssimo observar o gradiente, que ele é alto. É um gradiente considerável. Se eu considerar que o gradiente normal é de 3,3, eu estou falando de um gradiente para a pista 02 que é quase 3 vezes maior do que o normal. Né? Para quem conhece aqui a localidade de Guaratinguetá, está no Vale do Paraíba, nós temos serras, né? A Serra da Mantiqueira ao norte e a Serra do Mar ao sul. Então, para utilizar essa saída, a sua aeronave tem que ter uma performance razoável para poder cumprir o perfil dessa saída. Né? Então, a gente está falando de uma decolagem instrumento, que é possível que o piloto esteja voando IMC, sem ter referências com o solo. Então, se não tiver condições de cumprir esse gradiente, não execute essa saída. Porque você, decolando aqui de Guaratinguetá em direção ao norte, tanto ao norte quanto ao sul, você dá de frente com uma serra. Né? E é importante ressaltar que o serviço de controle de tráfego aéreo não separa a aeronave do solo. Esse não é o objetivo do controle de tráfego aéreo, exceto quando a aeronave está em vetoração, né? Que aí é uma exceção. O que faz a separação da aeronave com o solo para um piloto que esteja voando IFR é a carta, seja ela a carta de saída, carta de chegada ou as cartas de rota, os níveis mínimos ali da AMA, que agora é uma novidade, que substituiu o nível mínimo da FIR. Ou seja, o controlador de tráfego aéreo ele não vai separar, aqui em Guará, não vai separar a sua aeronave do solo, né? Então, por isso, você tem que ter condições de cumprir o que está previsto na carta. Isso é importantíssimo porque é um gradiente elevado. Né? Outro ponto ali, aí no item 3 é observar os espaços aéreos condicionados. Guaratinguetá está cercado por espaço aéreo condicionado. Nós temos principalmente ali as áreas da Embraer, que é ensaio Uno, área Chavante. Mas para quem decola de Guará, já é papel do controlador fazer as coordenações para que a aeronave ingresse nesses espaços aéreos condicionados. Ok? E informações complementares está no verso da carta, que basicamente no verso só tem falando sobre alguns pontos aí de conflito, alguns pontos no terreno. Outro que a gente pode olhar na carta, aí eu vou até dar uma ampliada aqui, é a MSA. Ela mudou consideravelmente, comparando ali com as cartas anteriores. Agora ela é baseada no ARP, né, o ponto de referência do aeródromo. E basicamente o setor norte, noroeste de Guará é o nível 1 no 0, e ao sul de Guará nós temos ali o nível de voo 075. Existe uma segmentação entre o rumo magnético 300 e o 240 para o ARP. Né? Mais de 15 milhas é o nível de voo 1 no 0, menor que 15 milhas é 6.000 pés. Okay? A MSA ela é importante para uma saída de instrumento, né? Tem muita gente que acha que não é, mas ela é, porque ela pode permitir que após cruzado a MSA, o piloto possa abandonar a saída, né? Então ela é importante tanto para quem chega quanto para quem sai. Eu vou falar disso um pouquinho na frente aí, ok? Vamos lá, continuando aí, vamos analisar um pouquinho essa carta. Para quem decola da pista 02, ok? Vai manter o rumo magnético 021, com gradiente de subida de 8,5% até cruzar o nível 080, após segue em subida com um gradiente mínimo de 3,3%. Importantíssimo é saber como você, piloto, né, vai voar
ao cruzar o nível 080 até o primeiro ponto da sua rota, porque você tem que informar isso para o controlador antes de acionar os motores. Antes da autorização a tecer, o controlador já tem que saber qual é a maneira que vai ser feita isso, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos lá, uma aeronave que decola com um plano para Brasília. E o primeiro ponto da rota dela é o waypoint, o fixo MOVA, que fica ao norte aqui de Guará, né? Então, vamos lá, pegar um exemplo de uma autorização ATC. Matrícula da aeronave, vamos lá, Papatango teste, autorizado até Sierra Bravo, Bravo Romeo, rota do plano de voo, nível de voo 260, saída Omni, pista 02, até o nível de voo 080, então direto MOVA, transponder 4331. Então vamos lá, eu vou repetir só essa parte da saída para ficar claro como que o controlador tem que usar isso na fraseologia, né? E o piloto obviamente tem que contejar. Feito lá a autorização, a matrícula da aeronave, limite, a rota, o nível, agora a parte da saída. Saída Omni, pista 02, até o nível de voo 080, então direto MOVA. Por quê? Porque o piloto já me informou que após ele cruzar o nível 080, ele vai seguir em direção ao primeiro fixo da rota. Na IC que eu acabei de mostrar aqui, ele tem vários exemplos ali dessa autorização. Alguém que vai interceptar diretamente uma aerovia, ou que vai interceptar uma radial para chegar no primeiro ponto da aerovia. Ou seja, o controlador tem que saber como será feito isso, né? Que ele fala que é a transição, a saída Omni e a transição, para que seja coordenado com os órgãos adjacentes. Aqui no caso de Guará, a gente possa coordenar com o Controle São Paulo, ou com o Centro Brasília, Centro Curitiba, de acordo com o caso. Ok? Então, voltando lá na carta, vamos lá, então decolou da pista 02, mantém ali o rumo magnético 021, cruzou o nível 080, segue em direção ao primeiro ponto da rota. Seja por navegação convencional, né, intercepta um QDR de Guará, ou uma radial do VOR de Bragança, enfim, e voa em direção ao primeiro ponto da rota, ou faz a navegação diária, navegação RNAV, voando aí direto para o waypoint, ok? O legal dessa carta é que ela acaba com um problema que a gente tem aqui em Guará, que é a falta de saída de instrumento para localidades no norte, no noroeste, no nordeste de Guará. Hoje, até o dia 13 de agosto, nós só temos saídas que levam em direção a São José dos Campos ou em direção ao Tubulão, principalmente para quem vai para o Rio de Janeiro. Então, eu tenho uma aeronave que queira ir para Belo Horizonte, ela basicamente tem que decolar na proa de São José dos Campos, que é o rumo oposto, cruzar o nível mínimo da saída e depois assumir a navegação voando para Belo Horizonte. Ou seja, isso é ruim. Então essa saída Omni, ela vai resolver muitos dos problemas, principalmente para quem quer ir voar em direção ao Nordeste, em direção ao Norte ou Noroeste. Então, com certeza vai ser uma saída que vai ser muito utilizada aqui em Guará, né? E um ponto que é importante falar: o término da saída de instrumento. Quando que acaba o procedimento? Na IC, botar aqui, acho que é a 14 de 2019, ali, ó, ele fala ali no item 523 que o procedimento acaba quando a aeronave intercepta o segmento para a fase em rota, ok? Então, essa transição entre cruzar o nível mínimo que está ali na saída Omni até chegar ao ponto na rota, ainda é a saída de instrumento, é a transição da saída Omni, que vai variar de acordo com o plano de voo, ok? Mas se eu sou um piloto e não quero cruzar o nível 080, decolando da pista 02, ou cruzar 6.000 pés para quem decola da pista 20, eu quero voar em direção ao ponto da minha rota, primeiro ponto da minha rota, antes de atingir esse nível. Pode fazer isso? Pode, mas tem que obedecer alguns critérios, né, que estão descritos logo na sequência aí. O primeiro deles, e já vou adiantar que é o único que é possível ser feito aqui em Guará, é subir em condições meteorológicas de voo visual, solicitando a subida cuidando da própria separação. Então, decolou da pista 02 de Guará, um exemplo, está em VMC, fala que está em condições de subir cuidando da própria separação e pede a autorização para voar na
proa do primeiro ponto da rota. Isso é possível. Então, o controlador, obviamente, ele pode ou não autorizar, vai depender do controle de tráfego aéreo, se isso é possível, levando em consideração outras aeronaves que possam estar voando, ok? E aí pode ser ou não autorizado voar direto para o ponto da primeira rota. O fato é que para isso acontecer, tem que estar VMC, né? Para poder obter essa autorização e voar direto para o primeiro ponto da rota sem cruzar o nível 080 para quem decola da pista 02 ou 6.000 pés para quem decola da pista 20. Os demais itens, né, a linha B, fala ali para quem, se a aeronave cruzar uma altitude mínima ali numa carta que a gente chama de ATCS MAC, como o Guará não tem o serviço radar, nós não temos essa carta publicada. Então não é o caso para a gente. Ou a MSA. A MSA está na carta, mas a MSA no setor norte de Guará é o nível de voo 110 e no setor sul é o nível de voo 075, ou seja, não adianta, porque a MSA é maior do que a altitude prevista na carta lá para voar em direção ao primeiro ponto, então não faz diferença. E por último ali é a linha Charlie, que é falar a aeronave cruzar a altitude mínima da FIR, o que é um conceito que já não existe mais porque foi substituído pela AMA, altitude mínima diária, que fica descrito na quadrícula, né? Aquele número elevado a uma potência lá que é aos milhares e às centenas de pés. Então a AMA de Guará, a quadrícula onde Guará está inserido, é 9.500 pés. Então também é maior que as altitudes previstas na saída Omni, ou seja, não faz diferença. Esse item então também não se enquadra para que você possa abandonar a saída antes de atingir o nível de voo 080. Ok? Vamos voltar lá na carta. Tá, e aí para finalizar a saída da carta, olhar o verso aqui dela, fala somente ali dos obstáculos para quem decola da pista 02 ou da pista 20, ok? Então não tem um descritivo ali, não faz muita diferença para a gente aqui, ok? Bom, eu acho que é isso. Fizemos uma análise aí bem completa da carta, com certeza vai gerar muita dúvida, principalmente no início, porque é uma novidade, não só aqui para Guará, mas para muitas localidades. Então, se tiver qualquer dúvida que não foi esclarecida aí no vídeo, né, para quem tem contato direto comigo, pode me procurar ou deixar a pergunta aí nos comentários e aí a gente vai respondendo, ok? Muito obrigado, espero que tenha contribuído para o voo seguro de vocês, né, para o controle também dos nossos controladores aqui de Guará e que a gente consiga utilizar essa saída com bastante frequência e com bastante segurança, porque com certeza ela vai ajudar muito aqui a nossa comunidade aeronáutica. Ok? Foi um prazer, até a próxima.